A linguagem Python tem um módulo embutido nela que eu pessoalmente acho muito interessante para aprender novas funcionalidades da linguagem. Sempre procuro utilizar quando posso e a parte mais interessante é que é um módulo que já vem com o Python e que também é um módulo visual, que a gente consegue ver na tela as coisas que estão acontecendo. Esse módulo se chama Turtle, ele está lá desde as primeiras versões do Python e foi criado com o intuito educacional. Então eu achei que este módulo do Python é perfeito para explicar um pouquinho a respeito do pattern matching, né, que é uma das features aí novas do Python 3.10 e que chegou para mudar o jeito que a gente faz o controle de fluxo em programas Python. Então, vamos ver um exemplo aqui do Turtle e depois vamos aplicar o pattern match para ver como que ele funciona, tá? O Turtle é uma biblioteca que já está no Python, você não precisa instalar, basta fazer import Turtle, tá? Essas linhas que eu deixei aqui no editor são as linhas para a gente configurar a tartaruga, tá? Então a gente vai ter aqui uma tartaruga impressa na tela e a gente vai conseguir fazer algumas coisas com este objeto, tá? Se eu executar aqui o programa agora, ele vai abrir a tela e fechar rapidamente. Não sei se deu para ver, mas ele simplesmente abre e fecha porque ele executou toda essa configuração, porém quando o programa termina, a instrução que ele tem é de fechar a janela. Para que a gente consiga manter o programa em funcionamento, a gente precisa colocar um loop de eventos, tá? Então esse loop aqui, eu vou criar um loop vazio, tá? Vou criar um while true e colocar um pass ali, ou seja, um loop infinito, só para você ver que a gente tem uma tela, tá? Um canvas e tem uma tartaruga ali no meio da tela. Essa tartaruga pequenininha aí, que é a tartaruga que a gente vai usar para movimentar na tela, para fazer desenhos, para escrever, tá? Isso é muito legal porque já está embutido no Python. É muito interessante até para ensinar pessoas a programar, tá? Para fazer ali orientação a objetos. Então, durante os meus exemplos eu costumo utilizar bastante o Turtle e eu vejo que é um módulo que ele é subutilizado no Python. Eu vejo pouca gente utilizando. Talvez por ser alguma coisa um pouco lúdica, né? O pessoal acaba achando ele não tão interessante. Mas eu acho um módulo sensacional, tá? Como é que funciona o Turtle? Aqui a gente tem um canvas. Esse canvas ele é dividido num plano cartesiano. Então aqui a gente tem a reta X e a reta Y. Tudo que a gente fizer dentro desse canvas, a gente precisa usar essas coordenadas para posicionar esse objeto aí e fazer o que a gente precisar, tá? Como você deve estar imaginando, dá para criar um jogo sim com o Turtle, tá? Não é um jogo portável, ele vai rodar somente onde tem o Turtle e Python, ou seja, qualquer instalação de Python hoje tem o Turtle, então é possível sim fazer um joguinho 2D bem simples utilizando essa biblioteca. Tem bibliotecas melhores, como o Pygame, tá? Mas uma das vantagens do Turtle é ele já estar embutido no Python. Então eu vou aqui no meu terminal, ó, vou dar aqui o Ctrl C, tá? E vamos ver o que a gente pode fazer com a biblioteca Turtle. Então, dentro deste loop de eventos, a gente pode pedir para a tartaruga fazer algumas atividades, tá? Então, por exemplo, eu posso ter aqui uma posição de início, ó, vou colocar aqui, ó, position igual, vou colocar uma lista, porque uma lista é mutável e a gente consegue mudar essa posição dentro do próprio loop de eventos, tá? Então, dentro do meu loop infinito aqui, que é o loop principal do programa, eu vou pedir para a tartaruga, né, Turtle, go to, e vou dizer para ela ir para a posição. Então aqui eu teria que passar o X e o Y para a posição que eu quero que a tartaruga se movimente. Então eu vou vir aqui simplesmente e colocar asterisco position, que isso aqui faz o desempacotamento, tá? O unpacking de sequências aí no Python. Funciona para lista, para tuplas, para strings. A maioria das sequências em Python vai funcionar o unpacking desse jeito, tá? O que esse asterisco está fazendo é colocando aqui para mim o X e o Y, pegando aqui o 0 e o Y dessa lista que eu criei aqui em cima. Então, dessa maneira eu faço com que a tartaruga vá para a posição 0 e 0, que já é a posição inicial, mas a gente faz isso só para a gente ter a capacidade de mudar depois, tá? A tartaruga do Turtle, ela tem uma caneta, tá? Então repara aqui que na linha 11, ó, eu disse pen up. Então imagina que a tartaruga está com a caneta na mão, ela levantou a caneta, então ela pode se movimentar sem escrever nada no canvas. Quando a gente pedir pen down, ela vai colocar a caneta no canvas e todo movimento que ela fizer vai gerar um efeito que vai ser o desenho aí na nossa tela, tá? Então aqui eu vou dizer para a tartaruga turtle.pendown. Então a partir de agora a caneta da tartaruga tá colada aí no papel, né, no nosso canvas. E aí a gente pode dizer para ela se movimentar, como por exemplo, tartaruga, vá para frente, forward, e quantos pixels, né? Quantas coordenadas, né? Eu não sei se a gente pode dizer que são pixels, porque vai depender muito da resolução ali, né?
mas são quantas posições dentro da coordenada ali do canvas do Turtle que ela vai se movimentar para frente ou para trás. Então, eu vou colocar aqui 90, então ela vai se movimentar 90 para frente. Você pode ir para frente, para trás, você tem métodos para fazer muitas coisas aí com o objeto. A tartaruga terminou de se movimentar com o pen down, significa que ela desenhou na tela. Então agora a gente faz um turtle.pen up, ou seja, tira a caneta do papel, tá? Aí a gente pode mudar ela de posição, então para mudar ela de posição, a gente tem aqui o turtle.right, tem o right e o left, tá? Eu vou fazer aqui com o right e pedir para ela se movimentar, por exemplo, 90 graus, tá? Para a direita. Se você quiser 45 graus à esquerda. Então agora a gente vai trabalhando com o posicionamento dentro daquele plano cartesiano ali, que é a tela ali, o canvas do Turtle, tá? Posso pedir para a tartaruga se movimentar um pouquinho mais. Eu estou fazendo bem aleatório e a gente vai descobrir o que vai acontecer aqui durante a execução, tá? Então agora eu vou pedir para ela se movimentar. Vamos colocar aqui para ela se movimentar mais uns 20, ou seja, você vai brincando aqui com as possibilidades, tá? De utilizar a Turtle. Não vou mais além do que isso aqui, mas a gente tem métodos para ela desenhar círculo, para ela desenhar quadrado, né? Que são os retângulos, né? Tem um método retângulo, ela tem métodos para a gente fazer, por exemplo, escrever também na tela, tá? Agora que eu cheguei no final das operações, eu vou mudar o objeto position, o que tiver na posição dela, 0 desse objeto, eu vou fazer mais igual a 5, tá? Que eu quero que ela movimente-se na posição ali 5. E no position 1 também vou fazer mais igual a 5. Vamos ver o que vai dar isso daqui. É só um exemplo para você ver como é que o Turtle funciona, tá? Vou executar aqui no meu terminal, ó, Python Match Turtle, e você vai ver a tartaruga aqui, ó. Ela vai começar a fazer esse loop de eventos aqui, que está infinito, né? Não vai terminar nunca enquanto eu não der Ctrl C para fechar aqui o programa. E ela vai ficar desenhando, acompanhando essas coordenadas que eu dei aqui. Então aqui dentro eu poderia pedir para ela fazer círculo, para ela escrever alguma coisa, ou seja, o objetivo é movimentar a tartaruga na tela, tá certo? Bom, isso aqui já tem uma grande utilidade para você aprender orientação a objetos e como os objetos se comportam no Python e ter um feedback visual imediato. Mas uma das coisas mais interessantes é que a gente pode transformar isso daqui em uma coisa interativa. E se cada vez dentro desse loop aqui, ó, ao invés de eu fazer tudo isso aqui manualmente, eu perguntasse para o usuário aqui através de um input, tá? Então eu vou criar um inputzinho aqui. Esse input, eu vou fazer uma espécie de terminal. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho aqui uns emojis. Vou pegar um emoji aqui de turtle, tartaruga. Ó. Então a gente vai colocar um emoji. Vamos criar uma espécie de terminal REPL, né? Um read eval print loop. Cada vez que o loop rodar, ele pergunta para o usuário alguma coisa. O que o usuário quer fazer. Então aqui a gente vai ter o comando, tá? O que o usuário quer fazer com a tartaruga. Então a gente vai pegar aqui o comando, né? Command, com 2 M's, tá? Então tá aqui o comando que vai vir a partir desse input. Como o input vem de texto, a gente tem que fazer o strip, né? Então é até engraçado que Python, toda vez que você lê um texto, você tem que fazer o strip no texto. E depois de fazer o strip para tirar os espaços em branco, quebra de linha, essas coisas, a gente pode fazer qualquer outro tipo de tratamento que a gente quiser. Vamos pegar só um comando simples, tá? Aí a gente vai fazer aqui um if, ó. Se o comando que o usuário passou for igual a uma linha, tá? Então ele disse lá, quero que a tartaruga desenhe uma linha. A gente faz aqui turtle.pendown, tá? Para ela colocar a canetinha para baixo. A gente pode até colocar esse pendown aqui. Não, tem que ser aqui mesmo, porque a gente pode ter um comando de mover sem escrever nada, tá? Então, turtle.pendown. Aí a gente vai dizer para a tartaruga se movimentar. Vamos colocar um valor default por enquanto, só para... vamos mover 90 posições e depois a gente faz aqui turtle.penup para a tartaruga parar de se movimentar, tá? A gente faz aqui um elif, tá? Caso o comando seja igual a circle, a gente vai dizer para a tartaruga desenhar um círculo. Então ela tem um método chamado círculo, o círculo vai ser no tamanho de 100. Então com isso aqui já vai dar para ver mais ou menos como é o funcionamento aí do nosso read eval print loop. Então agora a hora que eu executar, vou até aumentar um pouquinho o tamanho desse terminal aqui, ó. Vou rodar, ele vai ficar parado nesse prompt, tá vendo? E a tartaruga parada aqui na tela. O que eu posso fazer agora? Eu posso passar o comando, ó. Se eu passar o comando line, ela faz uma linha, tá? Se eu passar o line de novo, ela faz a linha de novo. Se eu passar o comando circle,
ela vai lá e faz um circle. O que deu de errado? Que aqui no circle a gente esqueceu de fazer o pen down, né? Então eu teria que vir aqui, ó, e fazer aqui, ó, turtle.pendown, para que a caneta, né, vá para o papel, turtle.penup, para ela parar de escrever na tela. Então agora sim eu posso dar um Ctrl C aqui para finalizar, tá? Repara que é o seguinte, eu não criei ainda um comando para sair, tá? A gente pode fazer um comando para sair, ó. Elif command igual a exit. O que a gente faz para sair? A gente simplesmente dá um break nesse loop e o programa para de executar. Então vamos rodar de novo. Tá aqui a nossa tartaruga. Faça para mim uma linha, ela anda para frente, desenha para mim agora um círculo, ela faz lá um círculo na tela, tá? Faz de novo para mim uma outra linha, ela fez outra linha, ou seja, a gente poderia agora começar a colocar outros comandos, tá? E esses comandos serem decididos aqui nesse fluxo utilizando o if, tá? Então, if command é igual a tal coisa, a gente vai capturando e decidindo o que fazer com o nosso objeto turtle aqui dentro do canvas, tá? Se o usuário digitar aqui exit, o programa sai, porque a gente caiu aqui no break. Então, assim a gente pode controlar qualquer objeto aqui. E você está vendo que é interessante que utilizar o Turtle dá um feedback visual para até aprender como é que funcionam essas estruturas aqui de controle no Python, como um loop while, né, que vai executar algo indefinidamente, e o if, tá? Isso daqui é muito interessante, na maioria das vezes vai resolver o problema. Eu diria que 100% das vezes vai resolver o problema, tá? Só que acontece o seguinte, no Python 3.10, finalmente Python ganhou uma nova construção que eu particularmente gosto muito, tá? Tem muita gente que não concorda com essa construção na comunidade Python, que traz mais complexidade, e tem um pouco de verdade nisso, porque realmente quanto mais você adiciona de features na linguagem, mais complexidade tem, mais difícil é para ensinar e para aprender. Então, realmente é uma coisa diferente. Dá para resolver esse problema de outras formas. Uma delas é utilizando o if que eu usei aqui. Também tem uma maneira de utilizar dicionários com funções que também funciona muito bem. Porém, eu acho que é uma feature muito importante e quando a gente fala sobre linguagens de programação modernas, a maioria delas traz uma construção semelhante, tá? Então, é o famoso switch, tá? Então, existem linguagens que têm o switch case, agora no Python a gente tem uma feature chamada pattern matching, tá? Então, vamos reescrever isso daqui usando o pattern match, só para você ver como que o pattern match funciona na prática, tá? Não vou abordar aqui nesse vídeo tudo sobre pattern match, porque eu tenho o costume de fazer vídeos muito longos e o YouTube fica bravo comigo, então eu vou tentar manter esse videozinho aqui um pouquinho mais curto. Mas a documentação do pattern match ela é muito interessante, tem um tutorial lá na própria documentação do Python ensinando todos os detalhezinhos do que dá para você fazer. Eu acho uma feature muito poderosa e eu acho que pessoalmente deixa o código mais limpo, tá? Vamos ver, por exemplo, digamos que agora nesse comando aqui, ó, eu não quero mais receber apenas um comando, eu quero dois. Quero que o usuário digite aqui, ó, draw line, por exemplo, para ele desenhar uma linha, tá? Draw circle, para ele desenhar um círculo, tá? Draw circle de 90 para a tartaruga desenhar um círculo de raio, né? O raio do círculo vai ser o tamanho de 90. Então eu quero que o comando seja composto. Então o comando vai ter, por exemplo, até 3 partes, tá? Então o comando, o subcomando e a coordenada, tá? Eu posso ter um comando que a tartaruga vai dizer assim, por exemplo, turn, né? Para mudar, tá? Turn 45 graus, vira 45 graus, turn 50 graus. Coisa desse tipo. Então, como é que a gente resolve isso sem utilizar ifs, utilizando o pattern match? Então, eu vou usar aqui a anotação de tipo, que é uma coisa legal aí do Python moderno. E acredite, apesar de ser opcional, de ser simplesmente uma anotação de tipo, a anotação de tipo, em alguns casos, ela deixa o código mais fácil de ler, tá? Quando a anotação de tipo é simples, ela deixa o código fácil de ler, e o principal dela é que ela é opcional. Então você viu que antes a gente rodou sem anotar o tipo, agora eu decidi colocar o tipo aqui só para deixar explícito que o comando agora não vai ser apenas uma string, vai ser uma lista de strings. Como que eu transformo um texto escrito, por exemplo, assim, ó, draw line 90. Como é que eu transformo isso numa lista de strings? Eu posso colocar simplesmente um split aqui no final desse comando. Ele vai pegar esse texto e vai dividir por cada espaço e colocar cada espaço dentro de uma lista. Então agora, aqui, eu vou receber uma lista contendo aqui a string draw, a string line e, muito importante, a string 90, tá? Tudo que a gente recebe aqui do input vem no formato de texto, tá? No formato de string. Então, agora eu vou ter 3 strings, por exemplo, para trabalhar.
Eu poderia fazer ifs aqui para trabalhar com essas 3 strings, mas seriam muitos ifs, né? Concorda? Eu teria que fazer assim, ó, if o comando na posição 0 for draw, if o comando na posição 1 for line, if o comando na posição... Então seria uma cadeia muito grande. A gente ia fazer um famoso if Hadouken, tá? Que é aquele if lá. Se você procurar no Google if Hadouken, você vai entender o que eu estou falando. Então, ao invés de fazer o if, a gente faz assim, ó, match command. Olha só que legal. E quando a gente faz um match no command, a gente está iniciando um bloco de pattern matching, tá? O pattern match ele é diferente do if, porque no if ele espera uma expressão e essa expressão faz comparações de valor, tá? Você vai usar ali operadores para testar a igualdade dos objetos, para tentar se um é maior, se um é menor do que o outro. No caso do pattern match, ele é um pattern match estrutural. Aqui a gente vai testar a estrutura dos elementos. A gente pode fazer esse teste de estrutura, esse casamento, né? Comparando a estrutura, por exemplo, de classes com classes, dicionários com dicionários, listas com listas, tá? Então a estrutura no pattern match ela é muito importante. É claro que dentro do pattern match também dá para testar os valores, se eles são iguais ou não. Então também é parte do pattern match, mas a base dele é fazer essa comparação estrutural, tá? Tem coisas muito interessantes, como por exemplo, colocar cláusulas de guarda, né? As guard clauses junto do pattern match, capturar as variáveis de uma série de maneiras, tá? Eu confesso que eu também estou aprendendo ainda a usar o pattern match, porque é uma coisa bastante recente aí do Python. Mas o funcionamento básico dele é esse daqui, ó. Você faz match, command, e aqui você começa a colocar os casos, tá? Ou seja, o que são os casos? São os possíveis casamentos, os possíveis matches que a gente vai ter. Então, como o objeto que eu estou fazendo match aqui em cima é uma lista de strings, eu aqui vou tentar fazer um casamento com um objeto parecido com uma lista de strings. Então, por exemplo, se o primeiro elemento for igual a move, se eu passar aqui, por exemplo, para a tartaruga se mover, ó, vou colocar aqui, ó, move 90 espaços aí, 90 steps, né, para frente. Então, eu vou colocar move 90. Então, por exemplo, move para a reta x5, reta y8. Então, eu posso colocar esse comando. Como é que eu faço para capturar essas versões todas de comandos em um único case? Eu consigo usar aqui o desempacotamento. Tá? Por quê? Porque o pattern match é estrutural. Então eu posso dizer assim, eu quero move e eu quero pegar os pontos que ele vai se mover. Quais são os points, né? Quais são as coordenadas da tela. Então aqui eu vou capturar, toda vez que alguém digitar move, com 2 argumentos juntos, eu vou dizer move e eu vou pegar a palavra move aqui nesse primeiro item do meu caso, né? Do meu match. E o restante, que é o 5 e o 8 nesse caso, vão cair dentro dessa outra lista aqui que contém os points, tá? Porque o Python captura também com esse protocolo aí de desempacotamento. Então aqui dentro deste case, a gente pode colocar um outro match, olha que interessante. Ao invés de eu colocar outro if, então repara, se eu quisesse fazer este subcomando aqui com if, eu teria que fazer if move e depois fazer um if em cima do points, a coisa poderia sair um pouco de controle, tá? Até porque eu teria que fazer um if para verificar se o que eu tenho ali é realmente uma lista. Nesse caso aqui, eu só fiz um case, a estrutura sendo uma lista vai cair aqui. Se nessa lista o primeiro elemento for move, todos os outros elementos caem aqui dentro do points, tá? Aqui agora eu posso fazer um match em cima do points, e agora, dentro desse match do points, eu posso fazer os casos em cima dele, tá? Então, se no points eu tiver recebido reta x e y, olha que legal, recebi 2 elementos, eu vou fazer assim, ó, turtle.goTo, e aí eu vou dizer para a turtle ir para a posição x e a posição y. Mas repare que quando a gente trabalha com string, a posição aqui vai vir no formato de texto, tá? A gente está trabalhando com input, então eu preciso converter isso daqui para float, para o turtle. Então eu vou colocar aqui float de x e float de y para mover a tartaruga para essa posição, tá? Caso eu tenha aqui somente um elemento, vou chamar de steps, tá? Quantos passos eu quero mover a tartaruga para frente. Aí eu vou dizer para turtle.forward, né? Que aí eu mando ela só, em vez de ir para uma posição específica, ela só vai andar tantos passos para frente. Aí depende muito da lógica aí, né? Aqui eu vou colocar o float do steps. Então tá aqui, mandei a tartaruga se mover aí para frente. Vamos começar com esse comando primeiro, depois a gente desenvolve os outros, tá? Eu vou precisar aqui também, dentro desse case,
verificar se eu tenho uma condição de parada para o programa sair, tá? Então eu vou colocar aqui outro case, tá? Esse case vai ser em cima de uma lista, aonde o primeiro elemento da lista, ele vai ser exit, ele pode ser também stop, ou ele pode ser também quit. Então olha que interessante, eu consigo compor os meus casos de match utilizando esse operador de pipe, tá? O que eu estou dizendo aqui é que o primeiro elemento da lista, caso o primeiro elemento seja exit, stop ou quick, faça casamento aqui com este match, tá? Se isso daqui acontecer, eu dou um break e o programa sai, tá? Uma outra coisa muito importante quando a gente cria uma instrução, né, um bloco de match com o Python, é a gente pegar e criar um braço do match que é o catch all, tá? Ou seja, se a gente passar aqui alguma coisa que não seja nenhuma dessas que a gente quer fazer casamento, ou seja, não é um move, não é um exit, não é um stop, não é um quit, a gente precisa de um case para pegar o restante, né? Então a gente utiliza o underline, tá? O underline pode parecer estranho no começo, mas ele é muito comum em linguagens funcionais, tá? A maior parte das linguagens que tem estruturas como o pattern match vão utilizar o underline para significar que é o caso final, tá? Não fez match com nada, esse daqui é o final. Então eu vou dar simplesmente um print e falar que o comando é inválido, ó. Invalid command. E aí a gente já consegue testar o funcionamento, tá? Vou rodar aqui. Se eu não digitei nada errado, na maioria das vezes os meus problemas são de digitação, a gente vai ter isso daqui funcionando. Então eu tenho aqui o Turtle na tela. Eu vou pedir para ele se mover para a reta X no 60, na reta Y no 90. Olha lá, ele já se movimentou com o comando. Por quê? Quando eu passei move 60, 90, caiu nesse match aqui, fez o match com o move, o 60 e o 90 veio parar no points, ou seja, virou uma outra lista. Quando entrou aqui no case, eu tenho uma lista com 2 elementos, então caiu aqui pela estrutura, tá? E dentro da estrutura eu capturei x e y e mandei a tartaruga ir para aquele lugar, tá? Se eu falar assim, move 50, ela simplesmente vai 50 pontos para frente, tá? Se eu quiser passar um comando que não existe, invalid command, o terminal volta ali para o começo do loop para me perguntar novamente o que eu quero fazer, tá? E aqui, se eu digitar exit, stop ou quit, tá? Vou colocar aqui exit, o programa sai, olha que bacana. Então, o pattern match tem uma funcionalidade bastante interessante para você simplificar os ifs, tá? Eu tenho certeza que esse mesmo código aqui, se a gente fizer ele com if, vai dar um pouquinho mais de complexidade. E além do que, eu acho mais fácil de ler, tá? O match, eu acho que ficou mais claro de ler, porque você consegue saber, sem uma quantidade infinita de ifs ali dentro, você consegue já saber o que a expressão está dizendo. Então, é um modelo bastante declarativo, assim. Se isso daqui se parece com isso, se faz casamento com isso, executa esse bloco de código, tá? Importantes informações sobre o pattern match, tá? É feito em ordem, tá? Então, o case vai ser testado primeiro esse daqui. Caso seja feito o case com esse, ele vai rodar só esse bloco de código e vai ignorar todos os outros, tá? Aqui dentro você pode usar sub-pattern matchings, que nem eu fiz aqui, e aí a regra vai ser a mesma, tá? O underline vai pegar o final, então você precisa ter uma cláusula onde você vai testar se aquilo que você está fazendo match não fez match com nada, você vai cair naquela condição. Então é importante ter essa condição também. Aqui a gente fez o match em cima de uma lista, tá? Se o objeto command fosse um dicionário, aqui eu usaria um dicionário, então eu colocaria aqui case e colocaria toda a estrutura do dicionário com as chaves, etc. Se o command fosse uma classe, aqui eu colocaria a própria classe e capturaria ali os argumentos da classe, tá? E também é possível fazer esse match somente se a condição x for igual a y. Então você consegue colocar aqui na frente também uma cláusula, né, de guarda, né, uma guard clause. Além de fazer o match estrutural, ele ainda testa a condição, tá? Se o match estrutural e a condição não deram certo, ele passa para o próximo case e continua a execução. Então, bom, eu tenho esse programa pronto aqui, já deu para você entender como é que é o funcionamento básico aqui do pattern match, tá? Para não perder muito tempo, até porque eu digito muito devagar, eu vou copiar aqui da minha cola, né, que eu já tinha feito antes, e vou colocar aqui o programa completo, ó, com todos os casos aí. Então a lógica seguiu a mesma, a tartaruga pode se mover, pode movimentar-se para o lado ou para um ângulo que você quiser, ela pode desenhar um círculo ou uma linha, tá? A gente pode escrever um texto aqui, ó, coloquei um write para fazer um turtle.write,
e assim por diante. Então agora, a hora que eu executar, olha lá, a tartaruga está parada, eu vou dizer para a tartaruga, ó, mova-se para 90, 90. Então ela se moveu ali para cima. Eu vou dizer para ela aqui, ó, draw uma linha de 50 passos. Ela cria uma pequena linha. Eu digo para ela assim, ó, turn. Aí ela vira para a direita 90 graus, tá? Eu digo turn de novo, opa, turn novamente, ela vira novamente. Se eu quiser graus específicos, eu posso falar turn 45. Então agora ela ficou na diagonal. Eu posso dizer para ela assim, ó, draw circle. E aí eu digo qual o tamanho do círculo. Círculo no tamanho de 100, ó. Então ela faz um círculo aí. Então você pode ir brincando de desenhando com este terminal interativo, né? Eu posso dizer para ela assim, ó, escreva aqui na tela e passo aqui para ela um texto, tá? Ó, Bruno Rocha. Escreve aí na tela Bruno Rocha. Você viu que apareceu aí. Eu precisaria pedir para ela movimentar, né? Eu vou pedir para ela ir na reta Y100 e 100. Não, vou pedir para ela ir mais, tá? Vou pedir para ela ir aqui no X200, no Y400. Foi lá para o cantinho de cima, tá? E aí eu vou pedir agora assim, ó. Escreva Python Rocks. Tá lá, ela escreve Python Rocks na tela. Então, agora a gente controla esse objeto utilizando um pseudo terminal interativo que a gente criou aqui utilizando somente um input, né? Com a tartaruguinha. E a lógica do programa, né? Deixa eu dar o exit agora. Tá toda construída em cima de pattern match, tá? Pattern match estrutural. Esse daqui é o caso mais simples aí do pattern match. Tem muito mais coisa que você pode fazer com o pattern match. Tem muita coisa para a gente aprender, inclusive, porque é uma feature bastante nova aí do Python. Eu estou explorando bastante do pattern match, porque é um assunto que faz parte da grade do curso, né, que eu estou fazendo com a Linux Tips, que é o Python Expert. Então, tem um dos módulos lá que a gente fala de orientação a objeto e de match estrutural. Então, aqui no match vai ser importante também a estrutura dos elementos. A gente consegue utilizar um pouco também da anotação de tipos aqui do Python para construir objetos que a gente consiga utilizar dentro do match. Então, é isso. Para esse vídeo aqui não ficar tão longo, né? Já não ficou tão curto. Eu não consigo, de verdade, eu não consigo fazer vídeos para o YouTube que tenham menos de meia hora, tá? É o meu mínimo. Então é isso. Para o vídeo não ficar tão curto, vai ficar assim. Muito obrigado para todo mundo que assistiu esse vídeo. Vou tentar trazer mais conteúdos como esse aqui para o Code Show. A gente se vê aí no próximo. E a gente se vê também lá no treinamento na Linux Tips. Participe da Python Week agora em abril. 25 a 29 de abril vai acontecer um evento sensacional. A gente se vê por aí. Até mais!